E aí, pessoal assistindo isso, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma história que eu amo muito. No mundo da Roda do Tempo, profecias são algo muito forte. E não é só a vida do dragão renascido que é influenciado pelas profecias. Outras pessoas também são. E dentre as personagens que a gente já conheceu na série, a vida da Moiraine, Siuan e Tigraine foram completamente influenciadas pelas profecias da mesma pessoa. Jitara Moroso. A Jitara, para mim, é a personagem mais importante da terceira era da Roda do Tempo. Ela que colocou todas as peças, que colocou todos os dominós nas posições corretas para a história acontecer da forma como a gente conhece. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso, sobre como as profecias da Jitara influenciaram a história da Roda do Tempo e os eventos que estão acontecendo neste momento. E eu espero que vocês gostem desse vídeo então. Ele vai conter alguns spoilers do quarto livro, mas são revelações que a série já estragou. A série creditar a atriz da mãe do Randy como Tigraine Mantear, na minha opinião, estraga uma surpresa do quarto livro, que a casa Mantear era a casa real de Andor, a Tigraine era a filha herdeira de Andor. Então, como que ela se juntou aos Aiel? O que aconteceu aí? Então esse vídeo vai ter algumas revelações que a série já estragou, na minha opinião, mas nada muito profundo da história, ok? Vamos começar então. A Jitara Moroso era uma Aes Sedai da Azul e ela possuía um dom muito forte, um talento muito forte para predição, foretell, que é a habilidade de predizer o futuro. Às vezes acontece um momento como se algo tomasse conta dela e ela fala uma predição, ela prediz o futuro. E a Jitara servia como conselheira para a rainha de Andor, Mordrelen Mantear, e ela tinha dois filhos, o Luke Mantear e a Tigraine Mantear. Andor possui uma linhagem de rainhas. Só as filhas mulheres podem herdar o trono. Então, a Tigraine era a filha herdeira de Andor, algo como se fosse como a princesa de Andor. Mas aí, em 971 da Nova Era, a Jitara aconselha o filho da rainha, o Luke, a se aventurar na praga numa jornada que seria vital para a sobrevivência do mundo. E aí o Luke ouve a Jitara então e desaparece. Ninguém sabe direito o que aconteceu com ele depois disso. E a Tigraine, a irmã dele, fica muito deprimida com o sumiço dele. E aí no ano seguinte, em 972, depois que o filho da Tigraine com o Taringail nasce, filho esse que é chamado de Galadedrid, apelidado Galad, mais fácil de pronunciar, de falar, né? Mas depois que ele nasce então, o Galad, filho da Tigraine com o Taringail, a Jitara entra em ação de novo. A Jitara fala para Tigraine se aventurar no deserto Aiel e se juntar às donzelas, e se isso não acontecesse, desastre cairia sobre Andor e sobre o mundo inteiro. E aí, ouvindo algo tão trágico assim, a Tigraine então desaparece também, e a rainha Mordrelen acaba morrendo por conta do luto do desaparecimento dos dois filhos dela. Acontece uma breve guerra civil em Andor e a Morgase Tracande sobe ao poder e se torna rainha de Andor. E aí, como o Taringail era casado com a Tigraine, que era a filha herdeira, para solidificar a posição dela como rainha de Andor, a Morgase casa com o Taringail e tem dois filhos com ele, a Elaine e o Gawyn. Depois disso, o trono de Amirlin da época, a Thandra Ospenia, chama a Jitara de volta para Tar Valon para servir como curandeira das crônicas. Vamos dar uma pausa então por enquanto nas Terras do Oeste e ver o que aconteceu com a Tigraine. A gente já sabe mais ou menos o que aconteceu com ela por conta da série e por conta também do meu vídeo sobre a Guerra dos Aiel. Se vocês quiserem saber mais, é só clicar nele para saber o que aconteceu, todos os eventos que levaram à Guerra dos Aiel. Mas então a Tigraine foi se aventurando cada vez mais deserto adentro, os cavalos dela morreram, ela foi ficando sem água, mas mesmo assim ela foi continuando cada vez mais, porque ela estava focada na missão dela de se juntar às donzelas, porque senão desastre cairia sobre o mundo. As donzelas encontram ela e a Tigraine dá o nome dela só como Shail, que significa na língua antiga mulher dedicada.
Os Aiel conhecem ela só como Shail. E aí a Shail conta pouco sobre a vida passada dela para os Aiel. Ela fala que ela deixou para trás um marido que ela não amava, mas um filho que ela amava, e que por conta da profecia de uma Aes Sedai, ela tem que se juntar às donzelas. Ela começa a treinar com as donzelas e com o tempo ela ganha habilidade suficiente para casar com a lança, desposar a lança, que é quando uma mulher se torna uma donzela da lança de verdade. A Shail começa a ter um relacionamento com o Janduin, que era o chefe do clã dos Taard Aiel. E aí, quando eles ouvem a notícia de que o Laman cortou a Avendor Aldera, ele reúne outros 3 clãs junto com os Taard, e os 4 clãs cruzam a espinha do mundo para começar a Guerra dos Aiel para punir o Laman pelos crimes dele. Durante a Guerra dos Aiel, a Shail engravida e ela acaba dando à luz ao Randy sobre o Monte do Dragão durante a Batalha de Tar Valon das Muralhas Brilhantes, também conhecida como a Neve Sangrenta. E aí, enquanto isso, enquanto a Shail, a Tigraine, estava dando à luz ao Randy, próximo às encostas do Monte do Dragão, na Torre Branca tinha 2 aceitas, a Siuan e a Moiraine, que estavam servindo a Mirlin e a curandeira das crônicas, a Gitara. E aí, enquanto o Randy nascia, a Gitara teve a última predição dela. E foi tão forte essa predição, essa profecia, que ela acabou morrendo. Ela disse o seguinte: ele nasceu novamente, eu o sinto. O dragão respira pela primeira vez na encosta do Monte do Dragão. Ele está chegando, que a luz nos ajude, que a luz ajude o mundo. Ele está deitado na neve e grita como um trovão. Ele queima como o sol. Então ela desabou morta. Essa é a profecia dos livros, né? Na série, para esconder a identidade do dragão, eles mudaram muita coisa. Na cena inicial do primeiro episódio, a Moiraine fala que não sabe onde o dragão renasceu, né? Sendo que a profecia da Gitara é bem óbvia. Ele respira pela primeira vez na encosta do Monte do Dragão, durante a Guerra dos Aiel, durante a Batalha das Neves Sangrentas. Olha só como é óbvio que o Randy sempre foi o dragão renascido. O único que tem fisionomia Aiel de todos os 5 de 2 rios. Essa foi a última previsão da Gitara, mas não foi o fim da influência das previsões dela na história. A Moiraine e a Siuan, tendo ouvido a previsão, passaram a dedicar a vida delas para encontrar o dragão renascido e preparar o mundo para a última batalha. A Siuan se tornou a Mirlin e tenta preparar o mundo, as nações, etc., as Aes Sedai, né, nos bastidores, porque ela não pode admitir publicamente que sabe que o dragão renasceu. E a Moiraine viaja pelo mundo procurando o dragão para poder guiá-lo também para a última batalha. E aí o Janduin, depois que ele descobriu que a Shail tinha se perdido durante a batalha, quando ele não conseguiu encontrar mais ela, ele se culpou por conta disso, porque, segundo o costume dos Aiel, quando uma donzela da lança engravida, ela acaba abandonando a lança pelo período da gravidez. Ela tinha que voltar para o deserto, mas ela acabou convencendo o Janduin a ficar com ele, a participar das batalhas. E aí ele se culpou então por ela ter desaparecido depois da batalha de Tar Valon. E aí ele abandona a posição dele como chefe de clã dos Taard e vai caçar Trollocs na Praga. Lá ele acaba se deparando com um homem muito parecido com a Shail e ele não consegue levantar a lança para lutar e para se defender, e ele acaba sendo morto por esse homem. Esse homem, se vocês já perceberam ou não, é o Luke, o irmão da Tigraine, que estava na Praga também por conta da profecia da Gitara. Então, para a gente recapitular, 3 profecias da Gitara e como elas influenciaram os eventos da história, com a Tigraine, com o Luke e com a Moiraine Siuan. Com a Tigraine, ela mandou ela até os Aiel para se juntar às donzelas da lança para cumprir outras profecias e tal, né? Que as profecias falam que o dragão renascerá de uma donzela e acaba sendo que é uma donzela das lanças. Então ela enviou a Tigraine para o deserto para se juntar aos Aiel, para que o dragão pudesse nascer da Tigraine no momento certo, sobre as condições certas. Filho de uma donzela da lança, sobre as encostas do Monte do Dragão, etc e tal. Todo o nascimento do dragão acontece porque a Gitara mandou a Tigraine se juntar aos Aiel. Moiraine e Siuan, ao ouvir a profecia da Gitara, começam a procurar pelo dragão renascido e a tentar preparar o mundo para a última batalha. E o Luke vai para Praga.
Lá, duas coisas acontecem. Ele acaba matando sem saber o pai do Randy, ou seja, o tio do Randy matou o pai dele sem saber. E isso só acontece por conta de uma profecia da Jitara. E na praga, depois disso, o Luke acaba encontrando outra pessoa e se tornando outra coisa também. Que aí eu não vou falar disso ainda, mas tem uma profecia das trevas que fala sobre isso, né? Luke e Zan. Um viveu, outro morreu, mas ambos são. Mas então são essas as profecias da Jitara que a gente sabe que influenciaram os acontecimentos da Terceira Era. Coisas muito grandes, muito relevantes, né? O nascimento do dragão, da forma como a gente conhece, só aconteceu por conta da influência das profecias da Jitara. E a missão da vida da Moiraine e da Siuan também por conta da profecia da Jitara. Mas então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado de saber mais sobre como que a Moiraine e a Siuan souberam sobre o renascimento do dragão, quem que foi a Tigraine Mantear, a história dela, como que ela se juntou ao Zail para poder depois dar a luz ao Randy e etc. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo então, muito obrigado por assistirem e até o próximo!